probleminha, mas já estamos ao vivo novamente. Vamos ver se vocês vão conseguir entrar agora. Cláudio Cunha já está aqui, agora sim já deu certo, todos vocês de volta. Danilo Barbosa já está com a gente aqui. Deu tempo de eu repor o café na outra live que eu fiz agora com o João Amador, Histórias de Brasília. Muita gente perguntando sobre a caneca do Ralph Braga, disponível lá no visitebrasilia.com.br, o nosso parquinho da Lídia, com o foguetinho mais famoso do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, Léo, Mari... Peraí. Tiago, Renato, Maurício, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma programação exclusiva de lives em comemoração aos nossos 60 anos. E eu já vou chamar agora, tudo bem? Então, compartilha essa live, chama todo mundo, porque hoje a programação tá incrível. Vamos ver. Danilo já está com a gente. Muito bom dia, Danilo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Caio. Um prazer estar contigo aí. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar, inclusive, agradecendo você por ter estado no nosso convite, por estar aqui nesse dia tão especial para a gente, né, para Brasília, para todos os brasilienses que são de Brasília e os que não são, que é o que eu estava falando agora na live com o João. Todos nós somos candangos, né? Construímos aí diariamente a nossa capital. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos conversar. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai adorar o nosso bate-papo e vai descobrir um pouco mais sobre a nossa capital com essa conversa. Vamos lá. Vamos lá. João, perdão, Danilo. Acabei de sair com o João, acabei confundindo. Danilo, olha só. Quando que começa, para quem não conhece a sua trajetória enquanto artista, enquanto arquiteto, designer gráfico, quando que começa essa sua história com a nossa capital? Conta um pouquinho pra gente. João, eu cheguei em Brasília em 1968 para fazer vestibular na Universidade de Brasília, para o curso de arquitetura. O que me atraiu foi realmente o projeto do Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, né, que fizeram um projeto, né, inovador, com o objetivo de reinventar o ensino superior no Brasil. E eu vim sozinho, vim sem família, né, vim para cá realmente com o objetivo de estudar arquitetura. E a primeira entrada minha na cidade, né, naquela época a gente chegava de ônibus. Eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Nós íamos de ônibus até Goiânia. Goiânia pegávamos outro ônibus para vir para Brasília. E a minha grande emoção, realmente, até hoje eu me emociono de lembrar, né, o ônibus entrando, né, pelo eixo rodoviário sul, né, e eu vislumbrando essa paisagem maravilhosa, esse espaço assim realmente monumental, né, que a gente conhecia por fotografia, mas você vê uma foto e sentir o espaço é muito diferente, né? E nessa época, né, eu já pensei, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero fazer minha vida, é aqui que eu quero morar. E eu me considero candango, eu cheguei aqui com 18 anos, né? Então eu me considero candango, botei também meu tijolinho aqui, acho que todos aqueles, né, que colocaram o seu tijolinho de uma forma ou de outra, né, com o seu trabalho, ou mesmo construindo, né? Então eu também sou um candango, né, que aqui colocou o seu tijolo para ajudar essa cidade, né, a crescer e a se tornar o que ela se tornou, né? Sim. Eu tive um acolhimento de Brasília fantástico, né? Aqueles tempos de universidade foram fabulosos, né? Porém, eu peguei um período bastante crítico da universidade, 1968, um período de muito movimento social, de muitas passeatas e manifestações, né? Brasília teve a UNB foi fundada em 1962, né?
E os grandes mestres do início da universidade, né, acabaram todos saindo em 1965, numa demissão em massa que houve de mais de 200 professores na época. E em 68, quando eu cheguei, a escola, né, estava fechada. Então, nós ficamos participando de seminários, de reuniões, até que houvesse uma reestruturação e novos professores chegassem para reestruturar não só o curso de arquitetura, mas o Instituto Central de Artes, né, que foi onde realmente, né, eu me encontrei e me identifiquei, né, bastante com as artes gráficas ou com o design gráfico hoje, né, e tive realmente, né, a oportunidade de conviver com grandes mestres, né, e em especial, né, eu cito sempre o meu grande mestre, meu grande amigo, o professor Charles Maier, né, que foi quem me orientou, quem me ajudou realmente a me desenvolver, né, que me deu um apoio bastante grande, teórico, né, e de muita orientação nessa área do design gráfico. Muitos outros mestres também eu tive a oportunidade de conviver na universidade, né, quer dizer, e que realmente, né, isso foi um período assim bastante produtivo, né? E o Instituto Central de Artes, né, na época, né, você não ia direto para o curso de arquitetura, você tinha 2 anos de formação bastante diversificada, né? Você fazia desenho, você fazia maquetes, você estudava música, você estudava cinema, né? Você estudava teatro, né? Você tinha uma, um volume de informações das artes como um todo, né? E daí você começava, né, a perceber, digamos, nessa formação, né, a importância, né, de todas essas manifestações artísticas, né, na sua formação e principalmente na formação do arquiteto, né? Entendi. João, só para quem está entrando agora. Danilo, o João eu Danilo, assisti agora há pouco. cara, eu tô aqui com. Ô, Danilo, perdão mais uma vez. Para quem está entrando agora na nossa live, eu sou o Caio Rafael Marques e hoje eu converso com ele, Danilo Barbosa, arquiteto, design gráfico, para a gente conversar um pouco sobre a trajetória desse grande artista que a capital aí tem o prazer de guardar aqui as 7 chaves. Danilo, você falou um pouco aí do Instituto de Artes da UNB, a gente vai falar um pouquinho já quando que as artes e a arquitetura se cruzaram seu caminho e transformaram você aí nesse gênio da arte. Antes, eu gostaria de falar assim, nesses 60 anos de trajetória da nossa capital, sob a sua perspectiva, quais foram os ganhos que a arte, de uma forma geral, teve aqui no nosso quadradinho? Olha, Brasília realmente foi bastante privilegiada nesse aspecto, né? Muitos artistas internacionais, né, foram convidados à época para fazer, né, algumas obras aqui em Brasília, né, mas esses artistas, esses expoentes internacionais fizeram algumas obras e retornaram, né, mas alguns deles, né, permaneceram, né, e eu citaria aí, quer dizer, em primeiro lugar, Atos Vulcão, né, que realmente é a nossa referência, né, em termos de produção, né, que criou planos visuais inconfundíveis, né, em Brasília, né, que tem, né, toda uma trajetória, né, que se confunde com o nome da cidade, não tem a menor dúvida, né? Mas muitos outros nomes, o próprio Alfredo Seschiatti, né, que também foi professor até 1965, saindo, né, com essa demissão em massa, né? Rubem Valentim, um grande nome também, né, que passou pela universidade, professor Milton Ribeiro, Hugo Mundi Júnior, né, Glênio Bianchetti. Então, né, uma gama de artistas de renome, né, que realmente, né, quer dizer, deram, né, para a universidade a sua contribuição, né, e para essa geração que teve a oportunidade de conviver com eles, né? A minha geração, a minha chegada em Brasília, né, depois dessa reformulação, né, do Instituto Central de Artes,
após, né, o fechamento por longos 10 meses, né? Eu cheguei em 1968, em janeiro, e fomos começar a ter aulas em outubro somente, né? Mas aí, né, aí é que vieram, né, também grandes mestres, né? Aí veio Charles Maier, do Sul, né, Orlando Luiz, que veio do Rio, Áquila da Rocha Miranda, que veio do Rio, Avatar Moraes, que veio também do Rio Grande do Sul, Douglas Marques Sá, né, muitos desses permaneceram em Brasília, o próprio Douglas, né, Orlando Luiz, Charles, Gastão Manuel Henrique, também outro grande nome, né, Kathleen Siddick, uma gravadora americana também, Amélia Toledo. Então, foram nomes assim que realmente, né, a grande maioria desses nomes eu tive a oportunidade de conviver, né? Mas o meu mestre, o meu orientador realmente foi, né, o professor Charles Maia, né? Meu ídolo. Entendi, Danilo. Deixa eu só ativar os comentários. Gente, eu estou desativando os comentários durante o nosso bate-papo para os comentários não ficarem ali no rosto do nosso querido Danilo. Tá, aí terminou, a gente volta aqui. Então, continua mandando aqui as suas mensagens. Hoje, Brasília completa 60 anos de história. Nós fazemos parte disso. Hoje, nós estamos aqui nessa live conversando com Danilo Barbosa, arquiteto e designer gráfico, que faz parte aí da trajetória da nossa capital. Então, hoje é um dia para a gente celebrar, né, Danilo? Hoje é um dia para a gente relembrar e celebrar os grandes marcos, as grandes conquistas que Brasília já alcançou, que nós brasilienses já alcançamos também. Então, lembrando, hoje é um dia para você soltar vários stories, vários posts e marcar o @Visite Brasília e o Danilo Barbosa também, para a gente fazer essa comemoração aí em dose dupla, mandar energias boas e felicidades para o nosso quadradinho, que nesse momento precisa e precisa muito, né, Danilo? É verdade. Olha só, Danilo, pode falar, Diga. perdão. Pode falar. Não, eu me lembro com muita emoção, né, como era Brasília nessa época, né? Quer dizer, eu como estudante morei, né, na Asa Norte. A Asa Norte tinha apenas 60 blocos nas 400, das 403 a 406, existiam 60 blocos. E o Caramba. interessante, né, é que esses blocos eram conhecidos pela sua numeração, né? Eram numerados de 1 a 60, né? À época, ninguém dizia, eu moro na 403, 404. Não. Olha Você, aí. você mora onde? Eu morei no bloco 27, no bloco 42, nós montávamos repúblicas de estudantes nesses blocos. Tá? Né? Por quê? Era a habitação para nós mais próximas da universidade. Né? Quer dizer, Sim. da L2 Norte descíamos para a universidade. Né? E a L2 não tinha nada, tinha uns botecos, né, chamavam até de restaurante, todos de madeira, né, que às vezes... Né? E a universidade, né, era uma grande família. Tá? Você conhecia gente de todos os cursos, né? Quer dizer, era uma interação muito bonita que você tinha nessa época, né? Com todo o pessoal da universidade, que eram poucos alunos, não eram, né, essa enormidade que tem hoje, né? Tá? E o restaurante, à época, né, também era um restaurante de madeira. E quando eu voltei a dar aula na UNB em 1979, né, eu comentava com os alunos, eles chamavam o restaurante de morte lenta, né? Pela qualidade da comida. E eu comentava com eles que na minha época até camarão nós comíamos no restaurante. Eu falava, Ó, não, isso é mentira, você está com história, né? Mas não é. E tem um aspecto interessante, né, disso, são umas curiosidades que eu acho legal a gente sim. colocar para as pessoas, né? Ressaltar, né? Como a gente, né, batalhava para sobreviver aqui, é, 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 trabalhava, fazia estágio, né, buscava, né, um meio de sobreviver, né? Chegava o fim do mês, a gente não tinha mais grana, né? Sim. Aí, como é que fazia para comer? Né? A gente chegava atrasado no restaurante, né? E à época, o chefe do restaurante, que era o seu Aldo, que era uma pessoa assim, boníssima, né? Ele já sabia disso. E ele botava a gente pela porta da cozinha para ir comer. Tá? Ah, Então, então ele colocava a gente pela entrada dos funcionários, né, para a gente se alimentar. Né? Então são umas coisas. Hoje em dia você não tem mais esse tipo de, não de tem, cara. convivência, não tem mais isso, né? Sabe?
Então, a Muito bem. E universidade eu acho que realmente... essa atitude aí do chefe é uma atitude que fala muito sobre a nossa capital, né, o Danilo? A gente, Muito, muito, Brasília muito. é um lugar que parece ser de pessoas frias ou de um ambiente, né, enfim, que segrega, ou que afasta, mas na verdade são grandes corações, enclausurados em concretos, em É, blocos de concreto, à espera de um contato, de um mínimo contato ali para é frutificar verdade. mesmo e florescer uma amizade linda, né? Nessa época, todo mundo dava carona para todo mundo. Quem tinha carro, Sim, eu imagino. você não, você não precisava pedir, né? As pessoas paravam, você vai para onde? Entra aí, sabe? Hoje Gentil, em né? dia, Era gentileza. as pessoas têm medo de dar uma carona, né? Porque não sabe com quem você está lidando às vezes, né? É verdade. O nosso Então foi um quadradinho já não é período, mais o é, quadradinho, né? é verdade, é. Foi um período assim, quer dizer, a cidade tinha muito poucas coisas, quer dizer, o grande comércio era na W3 Sul, né? E quando sobrava uma grana, a gente comia ou no restaurante o Espanhol ou no Roma, uma vez por mês, né? Ia para a W3 Sul e fazia um lauto almoço num desses dois restaurantes, que eram os nossos Entendi, prediletos da época. entendi. Para você que está chegando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e hoje, nesse aniversário de 60 anos da nossa capital, o Visite Brasília traz uma programação de lives. Começamos com o João Amador do História de Brasília e agora estamos conversando com Danilo Barbosa, arquiteto e design gráfico da nossa capital. Já tem uma pergunta aqui na nossa live para o Danilo e eu gostaria de fazer aqui, né? Danilo, tem observado que nas novas placas, quem está perguntando é o Cláudio Cunha. Nas novas placas de Uhum. sinalização das quadras, houve uma mudança na fonte e elas ficaram visivelmente bem diferentes. Você sabe o motivo dessa alteração? A gente pode falar sobre as placas já já, porque Tá. as plaquinhas de BSB são aí o carro-chefe do nosso querido Danilo. A gente vai falar sobre isso já já, porque eu tenho certeza que se você já cruzou, já passou pelo Brooklyn, já passou por grandes lojas colaborativas de Brasília, você já viu as plaquinhas do Danilo Barbosa. Gostaria de também dar um oi para o André Peixoto. Seja muito bem-vindo, André. André, que foi meu professor aí de criação, direção de arte, esse designer gráfico, diretor de arte também maravilhoso. A próxima pergunta, Danilo, que eu tenho para te fazer é aquela que eu estava te falando. Eu vou desativar de novo aqui os comentários para as pessoas conseguirem ver seu rosto. Arquitetura e designer gráfico. Explica pra gente como que essa mistura resulta nas obras incríveis do Danilo Barbosa. Obrigado pelas obras incríveis, mas eu acho que você me chamou de gênio agora há pouco, eu fico muito constrangido com esse tipo de Mas você denominação. é. Eu nem gosto dessas Eu acho que gênios foram Lúcio Costa, Oscar, Atos, sabe? Quer dizer, Burle Marx, esses sim são gênios, né? Mas essa formação inicial, né, da minha, da minha identidade com design gráfico, e depois a formação de arquiteto, né, que realmente, né, me deu uma visão, né, espacial, né, que muitas vezes falta. Só aquele que tem a formação de design gráfico, às vezes não tem, né, a formação que lhe propicia uma visão espacial como a arquitetura lhe dá, né? Sim. Então, essa junção, né, da percepção, né, de arquitetura, da percepção do espaço, mais, né, a minha formação, né, de design gráfico, a minha formação, quer dizer, eu digo formação, né, mas foi muito mais autodidata, né? Depois que eu saí da universidade, né, quer dizer, que eu continuei estudando, né, quer dizer, eu não fiz, digamos, um curso específico, né, mas tive a oportunidade, né, de quando voltei, né, para dar aula na universidade, dar aula junto com o meu mestre Charles Maia. Isso para mim foi, né, de uma satisfação muito grande, né? E eu voltei, e eu fui convidado para a universidade em 1979, né, depois de concluído a implantação do projeto da cidade, né? Então esse projeto realmente da sinalização de Brasília, né, me proporcionou, né, esse convite e essa satisfação, né? E a satisfação de ter muitos alunos hoje, ex-alunos, né,
trabalhando nessa área, né? Quer dizer, deixei no meu lugar na universidade, quando me aposentei, né? Um ex-aluno que hoje continua dando a disciplina que eu ministrava lá, né? Então, essas coisas todas, né, nos dão uma satisfação muito grande, né, de Sim. você verificar que você deixou, durante a sua trajetória, aí, né, outras pessoas que vêm, né, atrás e vêm te substituindo, né, e vêm atuando com muito mais eficiência até do que a gente. Sabe? Entendi. Um verdadeiro legado, né, Danilo? É isso? É Aí você não quer que verdade. eu chame você de gênio. Um cara que constrói um legado aí enorme, alguém que faz parte da nossa trajetória. Tem mais é que ser lembrado e relembrado pela nossa história. Brasília agradece com certeza a sua participação fundamental para a nossa sinalização. E indo aí, agora sim, para a pergunta aí da plaquinha, conversa pra Uhum. gente, fala um pouquinho pra gente sobre as famosas plaquinhas. Mais de Brasília é impossível. Como, quando e como que nasce essa ideia, essa proposta aí pro Danilo Barbosa aí registrar em cada canto do nosso quadradinho, deixar aí sua marca. Posso te mostrar umas imagens Com no certeza, com computador? certeza. Por favor, Danilo. Olha, que legal. É o Olha, Juscelino e... tá aí, ó. E Lúcio Costa, né? Essa Olha, provavelmente, né? Isso faz parte de um conjunto de elementos que eu reuni para as palestras que eu faço, né? E eu peguei alguns elementos aqui, né, para mostrar. Provavelmente essa foi a primeira placa de sinalização de Brasília, né? Que o eixo monumental chamava-se Avenida Monumental, né? uhum. E essas eram as placas que existiam à época, em 1975, pela cidade, né? Nós temos alguma documentação, né? Nós iniciamos esse projeto da cidade em 1975, né? E o projeto concluiu em 76 e foi implantado em 1977 e 78, né? Veja, né, que não existia nenhum critério de diagramação, nenhum critério Sim. de codificação cromática, né? Quer dizer, as coisas eram bastante confusas, né? Quer dizer, fontes, né? Já seguiam assim hoje a linha, né? A linha minimalista, sem muita diagramação, mas tinha essa pegada mais minimalista, né, Danilo? Tinha, mas veja a qualidade da Sim, diagramação, a legibilidade, né? E legibilidade. coisas desse tipo, né? Que infelizmente às vezes estão voltando, né? Por falta às vezes de uma fiscalização maior, né? Tá? Sim. Então isso era o que existia à Caramba, olha época aí. em Brasília, né? Tá vendo? Em 1975. Essa era uma situação interessante, né? De entrada de quadra, onde se colocava para o motorista como ele chegar no bloco, né? Quer dizer, praticamente Olha, as impossível direções. o Sim, motorista ler uma placa dessa em movimento. Ele teria que parar, verdade. descer. Né? Então, quer dizer, essas duas situações. E esses já eram protótipos, né, que nós desenvolvemos no projeto e fomos a campo para testar, né, a dimensão Sim, dos elementos, a legibilidade, né? Então, a comparação de um protótipo, né, já feito à época, em 76, né, sim, com a sinalização existente, né? Você vai ver muito Fusca nessas fotos, olha, até um trator circulando sim. ali pelo eixinho. Né? Então, isso é um registro. Nós testávamos películas refletivas, os diversos graus de refletividade, né? Que isso Olha, influenciou diretamente, né, na escolha do alfabeto, né? Esse é o prisma de bloco, né, que é uma informação, né, bastante interessante. As letras de bloco normalmente colocadas nas empenas muitas vezes não são percebidas, principalmente pelo pedestre, né? E esse prisma, né, quer uhum. dizer, ele facilita muito, né, a identificação dos blocos, né? E ele é Sim, colocado na diagonal, nas duas quinas do bloco, né? Aqui um teste de mapa de quadra, né? E lá no fundo, o mesmo prisma, visto né, pela perspectiva por debaixo do pilotis. Né? Então, sim. o que era a nossa preocupação? Era Tá. estudar esses elementos e adequá-los à escala urbana de Brasília. Né? Então, os elementos, né, eles vão adquirindo dimensões, né, de acordo com a escala da cidade. Né?
Olha que Então, com legal. isso, né, nós chegamos a um primeiro projeto. Esses projetos eram, eu chamo aqui de pré-projeto, eram Tá. suportes em argamassa armada, né? A implantação inicial foi feita toda em argamassa armada, né? Porque à época chegou-se à conclusão que era um custo muito menor, né, do que os elementos metálicos, né? Então aqui tem, né, você observa, né, que os elementos vão adquirindo dimensões e configurações diferentes em função do que? Da Uhum. velocidade da via, em função da sua adequação, né, às escalas, né, da cidade, né? Então, esses eram os primeiros testes, né? Essas são as primeiras pranchas. E tínhamos também um cilindro para informações, né? Para colocação de cartazes, essa coisa toda. E esse cilindro foi Sim. feito somente uma época, na primeira eleição em Brasília, né? Para evitar que os candidatos colassem, né? Nas paradas de ônibus e em paredes. Né? Esse cilindro foram implantados, mas nunca mais foram revitalizados, né? E esse é um primeiro documento, né, da fabricação das primeiras placas em argamassa armada, né? E esse era o conjunto, né, dos elementos em argamassa armada, né? Caramba. Para você que está É, entrando agora na live, para você que entrou agora, eu estou conversando com Danilo Barbosa, a cabeça responsável por sinalizar a nossa cidade. Danilo, que tem aí, por onde você vai, você encontra essas plaquinhas. Estamos conversando com o responsável, responsável disso agora. Está mostrando para a gente aqui, ó, todo o projeto, quando que nasceu a ideia, a partir de que momento eles sentiram a necessidade, né, de revitalizar a nossa sinalização. Pode continuar, Danilo. então, essa é das primeiras placas em argamassa armada. Olha como é que era a configuração do versus dessa placa, as placas horizontais. Caramba! Essas também são as primeiras placas implantadas em argamassa armada, né? Os mapas, né? Os mapas é tipo uma revolução da sinalização, né, Danilo? Isso foi, né, uma definição do projeto, né? Quer dizer, nós não vamos sinalizar só para o motorista, o pedestre, né, é Sim, fundamental também na cidade, né? Então esses mapas, verdade. né, também foram todos desenvolvidos à época, né? Foram implantados e foram abandonados. Eles foram sendo depredados, foram se acabando e a gente só conseguiu retomar esses mapas quando nós fizemos a sinalização turística para a Copa, né? Sim, Para a Copa de e e 14, né? 14, é. Então, começamos esse estudo em 2012, né? E iniciamos a implantação em 2013, e conseguimos retomar todos esses mapas de quadra, mapa de setores, né? Hum. Esses são os primeiros, esse é o primeiro grande mapa, né, que traz as informações gerais sobre Brasília, né? Uma vez eu fiz uma palestra e uma pessoa falou: eu nunca vi ninguém consultando esses mapas. Aí Ah, um colega professor me mandou essa foto e falou: Danilo, coloque na sua palestra essa foto, né? Para que boa. não apareça outra pessoa dizendo que nunca viu ninguém consultando esses mapas. É verdade. Não, eu mesmo Esse, quando esse andava mapa é. aqui pelas quadras, eu tinha muita gente, porque Brasília é uma cidade que fomenta essa ideia de você cruzar a pé as quadras, entrar pelas entrequadras, ir no comércio. Então, tem muita gente que usa sim esses mapas para se localizar aí nas quadras, principalmente as É quadras que são verdade. fechadas em Brasília, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho aqui, ô Caio, né? Esse mapa Tá. é no zoológico. Aí eles cercaram o mapa, né? No zoológico. Olha, Aí eu quase que eu fui lá colocar uma placa, não alimente o mapa, né? Porque, boa, uma mega intervenção. porque esse mapa é para as pessoas chegarem, tocarem, mostrar, né? Sabe? Não para ficar Mas eu não sei, isolado ali, né? eu não sei nem se ele existe ainda lá. É capaz dele estar inteiro, porque ele estava cercado, é capaz dele estar É inteiro. verdade. É Em verdade, Danilo. 98, esse decreto saiu um decreto em 1998 oficializando o projeto. E são algumas folhas do Diário Oficial, né, que oficializavam Legal. o projeto, tá? Aí já tem mais elementos do projeto, né? E aqui o aspecto interessante, né? É a codificação cromática do projeto, né? O Isso. verde,
né? O verde é a identificação direcional, o azul é a identificação local e o marrom é a identificação turística, que tanto Ó, pode ser direcional quanto local, né? E aqui as entendi. fontes, né, utilizadas, a pessoa que fez a pergunta das fontes, né, Isso, ele pode, exatamente. ele pode olhar aqui o que ficou definido. Quando nós temos uma placa de fundo branco, né, nós temos uma Helvética Bold. Por que nós escolhemos a Helvética? Não foi ao acaso, né? Nós testamos vários alfabetos, né? E a Helvética, né, se mostrou de uma altíssima legibilidade, de uma percepção, né, bastante fácil, né, de leitura, né? E principalmente, né, quando você faz a informação em caixa alta e baixa, ou maiúsculas e minúsculas, não é? Então, a Helvética, ela tem um peso quando é de fundo branco, né? Ela, ela é uma Helvética com hastes mais pesadas, por quê? A tendência do preto é contrair no fundo branco, né? Sim, E quando você tem a letra branca num fundo de cor, um fundo mais escuro, a tendência do branco é expandir, né? E sim. aí nós mudamos, né, a fonte, olha, você tem uma Helvética medium, né? Por quê? Quando você olha uma placa que tem, né, um fundo branco e outra com fundo verde, você acha que é a mesma fonte, né? Que é a mesma espessura, mas não é. Exatamente por Sim. essas questões de refletividade que acontecem, né, entre o branco e o fundo e a letra preta e o fundo escuro com a letra branca, né? E essa é a famosa seta, né, que a gente fez um desenho adequando, né, também as correções visuais, né, da fonte, né? Então, isso dá uma ideia, né, de como, né, foi feito, né, realmente esse estudo, né? E, e as pessoas dizem, vocês se basearam em alguma coisa? Não, a gente estudou muito, a gente não tinha nenhuma referência. Aquela época a gente não tinha internet, né? Quer dizer, a gente tinha muito pouca bibliografia, né? O acesso era muito difícil, né? Essas coisas, né? Sabe? Hoje você clica na internet, você tem milhares e Sim, milhares de informações, né? Para você ter uma ideia, né? A partir dessa fonte Bold, nós desenhamos a fonte Medium, porque não existia, né, em nenhum sistema, né, no Brasil com o alfabeto com essas características. Hoje não, hoje nós já temos isso, né, em meio digital e sim. que facilita muito, né, a sua produção e a sua implantação, né? E aqui o conjunto, né, aquilo que eu estava te falando das letras, né, branca sobre fundo, letra preta sobre fundo claro e a letra, né, branca sobre o fundo escuro, né? E aí as configurações que todo mundo já conhece, né, desses elementos, né, que essa, essa, Isso que esses eu ia falar, eu elementos vi ali da enlaçados, Embaixada do Portugal. isso infelizmente, né, uns anos atrás, né, alguns criadores, entre aspas, né, alteraram esse projeto, né, e é uma das Hum, coisas que eu venho batalhando para que a gente retome o projeto original, né? E isso que entendi. a pessoa observou de alteração de alfabeto, né? Infelizmente, né, essa fabricação tem passado por mãos de pessoas, né, não qualificadas e que não entendem, não sabem ler o projeto, não sabem interpretar um projeto, né? E aí acabam deturpando, né? Quer dizer, a gente viu recentemente uma implantação assim, nos eixinhos aqui, principalmente a Asa Norte, onde eu moro, né? De uma diagramação dos totens, né? Completamente distoante, né, do que está proposto no projeto original, né? Sim, Isso é falta de profissionais habilitados para gerir esse projeto, né, para tocar esse projeto e para implantar. Tenho entendi. tentado, Caio, eu digo que eu tenho tentado há muitos anos, né, mostrar essas coisas, né, e estou com uma expectativa aí, porque o governo do Distrito Federal divulgou um vídeo através da Secretaria de Turismo, né, logo no início do ano, dizendo, né, que resgataria a sinalização original de Brasília, né? Então eu estou cobrando isso das autoridades, né? Eu estou Entendi. aguardando, né?
esse resgate, né? O resgate não é da forma como está sendo feito, infelizmente, né? Entendi. Para você que está E aí, chegando agora nessa live, eu sou o Caio Rafael Marques, do Visite Brasília, e hoje eu converso. Na verdade, hoje é um dia especial demais. Hoje a gente vai ter uma programação inteira de lives aqui no VB. Conversei às 10 horas da manhã com o João Amador, lá do Histórias de Brasília, e agora eu converso com o arquiteto e designer gráfico Danilo Barbosa, responsável pela sinalização oficial do nosso quadradinho, que inclusive já presenteou o Visite Brasília com uma miniatura de placa incrível, linda, que está lá no nosso escritório, na 304 Norte. Então, para quem não sabe, essas plaquinhas aí que te ajudam a não se perder na cidade, a encontrar o bloco do amigo, a encontrar a comercial mais próxima ou o bloco mais próximo, o responsável por te ajudar nisso é o Danilo Barbosa, e a gente conversa com ele agora sobre os 60 anos da nossa capital e sobre a influência do trabalho dele na nossa capital. E aí agora, especificamente, respondendo lá a pergunta do Cláudio Cunha, o Danilo acabou de explicar que existe um projeto original da sinalização, mas existe também um processo de produção. E no meio desse processo, profissionais, como ele mesmo destacou, entre aspas, vão deturpando essa imagem, esse processo, e aí a gente acaba percebendo a diferença nas ruas, nas fontes, a gente acaba percebendo isso, mas existe aí uma luta do próprio Danilo em conquistar, junto com a Secretaria de Turismo e o Governo do Distrito Federal, revitalizar e voltar às raízes com a nossa sinalização. Não é isso, Danilo? isso mesmo, Caio. Aqui eu estou mostrando o que nós fizemos já na sinalização turística, né? Sim. Que foi integrada ao mesmo projeto da cidade, né? E tem um aspecto interessante que Brasília é a única cidade onde nós conseguimos fazer os pictogramas, né, da sinalização dos nossos totens, né, específicos, né, para os nossos monumentos, né? Legal. Aqui embaixo, olha, é o que previa, né, o Guia Brasileiro de Sinalização Turística. As nossas igrejas, né, chegaram um tempo a ter esse tipo de ícone, né? Essa igreja barroca, né? Sei. Dá para ver? Dá para ver bem? Dá para ver, bem Pois é. tradicional, né? Com duas torres e a capela no meio. E aí nós conseguimos, né, através de consultas ao CONTRAN, DENATRAN, né, introduzir os ícones dos nossos monumentos arquitetônicos, né? Então, Brasília Entendi. hoje Das nossas igrejas. é a única cidade, né, no país que tem os seus ícones próprios, né, nos seus totens interpretativos, né? Esses totens interpretativos são confeccionados em 3 idiomas. Nós estamos estourando muito Ó, tempo? não, pode ficar tranquilo, Não. Danilo. A gente está com tempo aqui. Tá tudo Tá. bem, tá tudo certo. Bom, aqui são aqueles mapas que nós já comentamos, né? E um dos mapas que tem um detalhe, né, interessante, né? É exatamente do eixo monumental, onde a gente procurou, né, mostrar para o usuário, né, as distâncias que ele percorre entre cada atrativo, né? Caramba. Dá para ver ali embaixo, em metros, né? E isso em Legal, metros e em pés também, né? legal. Pro turista que raciocina Sim, nessa unidade nessa métrica, né? unidade. É, e unidade de medida, né? Então, o que nós nos preocupamos, né, foi exatamente, né? Você chega na esplanada, você perde a noção do espaço, né? Isso é muito comum, né, com as pessoas. Sim, É logo ali, vou a pé. E as pessoas botam a língua de fora e às vezes não chegam onde querem, né? Então a é gente teve verdade. essa preocupação de colocar, falou, olha, você vai andar tantos metros ou tantos mil metros para chegar onde você quer, né? Sim. E esse já é um projeto mais recente, que é do setor noroeste, onde a gente fez uma adequação dos mapas também, né? Legal.
E essa é o nosso reconhecimento internacional, né? Quer dizer, O essa é a página do MoMA! MoMA, né? Caramba, aí sim, Onde hein? nós Aí eu vou chamar temos... você de gênio de novo, um gênio. Danilo Né? Barbosa é um cara que merece, assim, ó, tá na trajetória, história gravada, registrada de Brasília. Isso surgiu, essa proposição ao MoMA, surgiu em... Peraí, tem outra coisa. Surgiu em 2010. Em 2009, eu ganhei o concurso da logomarca dos 50 anos de Brasília, né? Legal. E começou a ser divulgado em 2010. E aí eu fui procurado pelo diplomata André Corrêa do Lago, que hoje é embaixador, né, na Índia. É um grande estudioso da arquitetura brasileira, já escreveu sobre a obra de Oscar Niemeyer, né? E o André Corrêa do Lago, ele é do Conselho de Arquitetura e Design do MoMA de Nova York, né? Então ele me procurou e falou: Danilo, eu gosto muito do projeto da sinalização de Brasília e gostaria de propor, né, ao Conselho de Arquitetura e Design, né, para ver se o Conselho aprova o seu projeto, né, como integrante do acervo do MoMA, né? Falei, bom, ele me disse de cara, falou, olha, não é nada fácil, né? O Conselho recebe centenas de propostas de projetos do mundo inteiro, né? E rejeita a grande maioria, né, desses projetos que chegam lá, né? Falei, bom, nós não tenho nada a perder, né? Aí Sim. comecei a preparar em 2010 um material para ele, projeção, para ele levar para as reuniões do conselho. Depois eu imprimi em lona vinílica, né, algumas placas em tamanho natural, enrolei isso, botei num canudo, num tubo, ele levou, né? Passaram, passaram o tempo, fizeram outras reuniões e, por fim, né, no início de 2012, ele me disse: o Conselho só pode sacramentar uma aceitação agora com uma peça real, né? E aí Meu nós escolhemos essa peça da 107, 307, 108, 308, por quê? É a única sim, unidade de vizinhança completa de acordo com o projeto do Lúcio Costa, né? olha que Então, legal. Da Asa Sul, é, né? a Asa Sul é a unidade de Isso. referência, né, em relação, tem Sim, todos os equipamentos previstos no projeto original e tal, então, né, essa quadra realmente, essas quadras, né, são consideradas, né, referência, né? E aí escolhemos essa peça, fabricamos, fui para a fábrica, eu montei os adesivos para que não tivesse, né, nenhum erro, né? Eu e mais um outro colega que trabalhou comigo na sim. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Mandar um abraço aqui para o meu amigo, não sei se ele está nos assistindo, Breno Rodrigues, foi um grande parceiro na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fizemos essa peça, encaixotamos e foi para lá, né? Foi enviado para Nova York. E em junho de 2012 eu recebo, né, uma carta, então, né, do curador do conselho, dizendo que tinha sido aceito para fazer parte do acervo permanente. Eu acho que talvez esse é o único projeto de sinalização urbana, né, Do que foi mundo. aceito do mundo de sinalização urbana que foi aceito, né, pelo MoMA. Isso No foi um MoMA. reconhecimento realmente importante, né? Mas o que eu digo sempre, Caio, é que o maior reconhecimento para mim, o que mais importa, eu acho que para a gente, né, é o reconhecimento da população, né, que transformou isso realmente, né, num ícone da cidade, tem um carinho por esse projeto. Isso para o profissional, né, quer dizer, eu acho que não tem preço, né, sabe? Realmente Sim, é um reconhecimento assim mais importante do que qualquer premiação ou qualquer outro que você possa ter, né? E a gente percebe isso, né? A gente percebe, né, que, né, as pessoas cobram, né?
Eu não administro meu Instagram, né? Meu filho e minha nora que administram o Instagram. Claro, né? Eu não tenho muita familiaridade com essas coisas, não. Tenho maior dificuldade, realmente, né, de lidar com isso, né? Mas as pessoas cobram, né? Por que estão acontecendo essas coisas, né? Como chegou uma pergunta, né? Por que estão deturpando isso ou aquilo, né? Então, existe uma cobrança, por quê? Porque as pessoas, né, entenderam, né, e se apegaram a isso e percebem, né, com muita facilidade quando as coisas começam a sair dos trilhos, né? Sabe? É verdade. Mas eu estou com uma esperança muito grande, sabe? Né? E esse vídeo vai ser o meu, né, a minha arma para continuar cobrando do governo, né, o resgate desse projeto, que tem, né, dezenas e dezenas de deturpações aí que eu já registrei num documento. Sabe? Olha que legal. O Cláudio está dizendo assim: Danilo, obrigado pela grande aula sobre nossa sinalização. Vamos lutar contra os abusos que estão acontecendo. A Tatiana Colares está com a gente aqui na nossa live, falou: Danilo é um gênio, concordo, Tatiana. Obrigado, ela falou, obrigada pelo seu trabalho incrível, orgulho de ser dessa cidade maravilhosa. A gente tem aqui também o UAU. Amo ver essas placas em artigos como camisetas, canecas, temos um carinho enorme. E a Tatiana Colares de novo falando que já tem uma coleção das suas placas. Veridiana falando que amou a aula, a explicação. É isso mesmo. A gente está falando sobre um patrimônio de Brasília, né? Sobre a sinalização que cruza o nosso dia a dia, que agora não muito, né? Mas que cruza o nosso dia a dia nos carros, no transporte público, enfim, nos aplicativos. A gente está aí vendo nossa Brasília bem sinalizada, a gente consegue ter sinalizações trilingües, né? Tipo, a gente, enfim, é uma capital preparada, capital brasileira, capital federal do Brasil é um lugar preparado aí para o turismo, para o brasiliense, para o entretenimento, né? A gente realmente agradece e reconhece no seu trabalho, Danilo, todo esse, enfim, toda essa magia que é sinalizar e conectar, porque sinalizar nada mais é do que conectar histórias, pessoas, conectar uma asa com a outra, uma região administrativa com a outra. Então, realmente é um trabalho lindo. Danilo, a gente está chegando ao fim, mas antes, gostaria de abrir esse espaço para você aí homenagear a capital, falar para essas pessoas que estão nos assistindo aí, qual que é o sentimento que você tem hoje nesses 60 anos de trajetória da nossa capital. Eu só vou te mostrar aqui mais uma imagem. Por favor. Olha, que legal. Não, desculpa, não era isso que eu Tá, queria sabe que era... mostrar. Tá. Vou voltar aqui. Tá bom, sem problema. Caio, essa é a Oi. placa que está no MoMA. Essa é uma foto, é uma foto, inclusive, do Tô Google vendo. Street View. A igrejinha, essa é a placa que está no MoMA. Ela hoje está numa condição muito pior do que isso, quando eu registrei. Ela está, né, perto de containers de lixo. Essa vegetação está encobrindo a placa, né? Então, uma coisa que eu tenho insistido, né? A gente tem que revitalizar esse espaço. E essa placa é um atrativo turístico. Ela pode ter uma informação, né, no seu pé, né, remetendo ao MoMA. Ela pode ter um QR Code que o cara entra e vai para o MoMA, né? Então, a gente precisa batalhar, né, para que algumas coisas sejam feitas, né, no sentido de revitalizar esse espaço também, né? Sim, é verdade. Eu concordo plenamente. Como você falou, essa live aqui vai ser nosso maior álibi. Vamos ter gravado aqui, inclusive depois da live eu vou te enviar o link com esse material registrado, porque enquanto estivermos aqui, enquanto respirarmos o ar brasiliense, vamos lutar juntos. O Visite Brasília, inclusive, apoia essa luta, para que a gente revitalize, Obrigado. volte a ter um quadradinho mais mais ambientalizado mesmo, mais que siga mesmo o projeto original e que respeite
né, todas essas diretrizes que fazem do nosso quadradinho um lugar mais único e organizado desse país. Eu posso te dizer isso com toda certeza. E antes de parabenizar Brasília, né, eu quero agradecer mais uma vez a Brasília, né, pelo presente que ela me deu. Ela inseriu minhas iniciais na tesourinha. É isso que eu estava vendo no início. Incrível, Olha aí, incrível. Olha aí. né? Ela inseriu minhas iniciais na Danilo tesourinha. Barbosa. É, Sem muito é ou não é um esforço. grande presente que ela me deu? Não é? Eu acho, Brasília já te esperava de asas abertas muito antes de você pensar em vir para cá, né? É verdade. E agora, rapidinho, eu vou te mostrar, então, né? é, o, o- eu vou te mostrar a minha homenagem a Brasília. Eu não participei do último concurso para a escolha do símbolo dos 60 anos, mas eu resolvi fazer uma homenagem a Brasília, né? É, Para os sempre, 60. né? Sempre, né? Na linha do mestre, né? Os 50 Sim, anos, né? Quer dizer, eu concluí com 4 azulejos, né? Do Atos eu Vulcão, lembro desse logo, eram os cara. eixos se cruzando, né? As curvas da arquitetura, né? E a conclusão homenageando o mestre Atos Vulcão. Agora eu criei um único módulo que acaba sendo 2 elementos, porque as cores mudam de posição, né? Sim, E fiz um desenho, 2 elos que vêm se aproximando, né? 2 elos de uma corrente, né? Para sim. fortalecer a nossa esperança aos ventos que hão de vir, né? Venturis Ventis é a inscrição do brasão do Distrito Federal, aos ventos que hão de vir. Então, fortalecer a nova esperança, eu acho que isso é muito apropriado, né, ao momento que a gente está vivendo agora. Né? Então, eu concluí, né, com esse singelo desenho, e essa é a minha homenagem a Brasília, né, que eu continuo amando e continuo lutando, né, para que ela seja, né, preservada, para que ela seja bem cuidada. Né? Nada melhor, né, do que eu poder passear na minha quadra, né, como se eu estivesse passeando num parque. Né? Sim, Nada me dá mais satisfação, né, do que eu circular por Brasília, em todos os lugares onde a gente vai, né, e você se sentir realmente num grande parque. Né? Eu é só tenho a verdade. agradecer a Brasília a oportunidade, né, que eu tive aqui, né, e agradecer a vocês, né, do Visite Brasília, né, de me dar essa oportunidade de me manifestar nesse dia tão especial para a cidade. E às 19 horas vamos todos aplaudir Brasília. É isso mesmo, Danilo. Eu acho que nós não poderíamos fazer essa semana de homenagem sem ter a sua participação aqui, como eu disse. Né? O Luiz, inclusive, está te mandando um grande abraço, um grande beijo aí. Você faz parte dessa parceria. O Visite Brasília não existiria sem você. Muito obrigado pela parceria, por acreditar. O Visite Brasília também é a sua casa. Obrigado pela amizade aí, pela parceria com o Luiz. Nós todos aqui do Visite Brasília nos sentimos muito honrados em poder hoje, durante esses 60 anos, porque muita gente deve estar pensando, mas ano que vem é 61 anos, mas hoje, a data de hoje é 21 de abril de 2020, vai ficar para a história, e nós vamos lembrar desse momento onde tantas lives aconteceram, tantas homenagens aconteceram, e quem de fato estava aqui com a gente, celebrando esse dia em grande estilo. Então, muito obrigado pela sua presença, que o seu trabalho continue sendo perpetuado, que as pessoas possam te respeitar cada vez mais e olhar para as placas de Brasília e lembrar que existe uma pessoa ali por trás, um gênio, que um dia criou tudo isso com a intenção de conectar a nossa Brasília e deixar ela cada vez mais, como você mesmo falou, mais unida, mais esperançosa, que esses 60 anos possa trazer um amanhã melhor, uma esperança de um amanhã melhor, né, Danilo? Muito obrigado, Caio, obrigado pelas manifestações das pessoas que nos acompanharam. Né? E estamos aí, juntos, né, na luta por Brasília. Um beijo, Brasília. Sou apaixonado por você.
Estamos, tudo certo. É Tudo isso. certo. É que travou aqui, mas o Cláudio Cunha está finalizando aqui, ó. Danilo, linda sua homenagem. Caio, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado vocês, gente, por estarem aqui com a gente, conversando, nesse bate-papo muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Danilo, e que hoje seja um dia de muita reflexão e de muita lembrança boa, porque você, com certeza, marcou e marca a nossa história todos os dias. Muito obrigado, Caio. Tchau, tchau, meu querido. Gente, segunda live do dia, maravilhosa. Muito obrigado, Danilo Barbosa. Quem não conhecia a história do Danilo Barbosa, quem não sabia que a nossa sinalização do quadradinho é responsabilidade, né? É de quem construiu, quem pensou isso foi o Danilo. A partir de hoje, gente, entra lá no Instagram do Danilo, valoriza. A gente tem falado muito sobre isso. A gente precisa valorizar os nossos artistas, valorizar quem acrescenta e quem faz pela nossa capital e é da capital. Então, corre lá no Instagram dele, é Danilo Barbosa Design BSB. Curte, comenta, compartilha. E outra coisa, vocês podem comprar plaquinha com a sinalização lá do Danilo. Então manda um direct, pergunta para ele como que faz para comprar, como que faz para presentear alguém nesse momento, tá bom? Muito obrigada, Veridiana aqui falando, Caio, visite Brasília, parabéns pela iniciativa, adorei, muito obrigado, Veridiana. Hoje é um dia inteiro de lives para comemorar os 60 anos lindos da nossa capital. Já conversei com o João Amador, do Histórias de Brasília. Acabei de ter uma conversa maravilhosa com o Danilo Barbosa, arquiteto e design gráfico. E às 2h eu volto para conversar com ele, Daniel Zucco, do Minha Brasília, para a gente falar sobre um projeto maravilhoso que ele fez, que foram 60 candangos, esse documentário lindo que traz pessoas da nossa capital para um documentário lá no YouTube. Então...